Começou o nosso Chá das Quatro e hoje falando sobre código de vestimenta em ambiente de trabalho. O assunto é muito bom, por isso fique ligadinha, porque o nosso programa já está no ar. Nós estamos com Simone Lacerda e Isa Coimbra no estúdio. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Nossa paleta de meu pintinho amarelinho cai aqui na minha mão. Eu quero saber se está apropriado para um ambiente de chá, né? De chá estamos, né? Hoje nós estamos bem sol, assim, bem iluminado. Será que a gente está com código de vestimenta? Está da cor do chá. Será que está da cor do chá? Então, vamos chamar a quarta mulher para ela dar essa dica para a gente. Vamos conhecer a quarta mulher do chá de hoje. Michele Escobar é consultora de imagem e estilo, palestrante, especialista em imagem corporativa, estilo e coloração pessoal. Sua trajetória profissional é marcada por uma grande transição de carreira, onde deixou uma bem-sucedida carreira no direito para se dedicar ao seu verdadeiro amor, a consultoria de imagem. Durante essa transição, ela encontrou o propósito de vida, que é ser um instrumento de transformação na vida das mulheres, através do seu trabalho. Casada há 12 anos com o Felipe, é mãe da Bruna e do Lucas. Seja bem-vinda, viu, Michele? Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E, gente, é tão interessante a gente falar sobre código de vestir no trabalho, porque eu falo para mulheres, e é uma tecla que a gente insiste com elas na questão da apresentação, porque roupa é comunicação. Quer a gente goste, quer não, antes de a gente abrir a boca, o fato é, você vai ser lida, você está emitindo uma comunicação. E eu sempre digo, a sua comunicação não verbal, ela está em acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você fala, com quem você é de fato, ou você está aí numa frequência equivocada, né? Muitas mulheres, dentro do ambiente de trabalho, elas assumem, elas não percebem que elas exercem uma comunicação também dentro desse ambiente e, às vezes, a frequência fica trocada. E aí eu coloco como exercício para aquelas mulheres que estão ali, várias imagens de mulheres em vários momentos da vida. Então, eu coloco mulheres na academia, mulheres mães, mulheres vestidas de um jeito mais sensual, mulheres vestidas de uma maneira esportiva, grandes executivas, e eu vou pedindo para elas informações sobre aquelas mulheres. Então, elas mesmas vão me dizendo, isso aí é fulana, por exemplo, você põe uma mulher muito sensual, exageradamente sensual, aí você coloca, é vulgar, é piriguete, né, e tal. Aí coloca uma mulher com uma criança, com tênis e calça jeans, mãe, professora de ensino fundamental, e elas vão dando esse feedback. Você está vendo como é que vocês tiraram uma conclusão? Então, é fato. E as pessoas, elas sabem se vestir, Michele, no ambiente de trabalho? Você acha que hoje as pessoas estão buscando mais essa informação ou ainda tem muita gente viajando na maionese e emitindo uma mensagem errada? Isso é um problema, assim, que... Eu não falo nem que é um problema, é uma questão que está sendo muito tratada por muitas companhias, muitas empresas, muitos escritórios, e a gente tem que lembrar o seguinte, que todo mundo é uma marca, seja para nos representar ou para representar a empresa que você trabalha. Então, quando você vai até numa clínica médica, né, onde for, a gente está ali, a gente chega numa clínica, está todo mundo mal arrumado, todo mundo de chinelo ou com cabelo daquele jeito, você não sente segurança, você não sente confiança e fala assim, que médico que é esse que vai me atender? Pode até não ser a imagem do médico, mas quando você chega num ambiente que está assim, você já fica um pouco receoso. E num ambiente que é mais formal, por exemplo, quando a gente fala de... eu sempre cito o ambiente jurídico, porque foi até de onde eu vim. A gente precisa, sim, né, ter um cuidado especial com o tipo de roupa, porque recentemente eu tive um cliente que teve esse problema. Durante uma audiência, o juiz perguntou, mas quem é o preposto e quem é o advogado? Porque estava todo mundo da mesma forma. O juiz não sabe, com uma roupa tão informal, que o juiz não sabia quem que era o advogado. Então, aí nessa hora tem que acender uma luzinha. Você não precisa ir vestido de gala, mas você precisa saber que para cada ambiente tem uma forma adequada de se vestir. E para cada cliente ou para cada local de trabalho tem uma forma. Então, se eu tenho um cliente que é mais formal, eu preciso de uma certa formalidade. Se eu não tenho, é um cliente que, vou ter que ir uma obra, por exemplo,
eu não vou de salto alto, eu não vou com um sapato, um escarpão. Então, eu tenho que me adequar a cada ambiente, a cada necessidade. E é isso que você falou, é muito importante, porque tem ambiente que não dá para a gente abusar, né, do decote, da saia muito curta. Porque, ao invés de a gente não entra num lugar com um diploma estampado aqui na testa. Então, a gente precisa imprimir a nossa personalidade, a gente precisa mostrar o que a gente trouxe através do quê? Primeiro da nossa imagem, isso que você falou. Então, a gente tem que estar condizente para depois conseguir demonstrar aquilo que a gente tem como conteúdo, né? É interessante esse exemplo que você citou, de que você chega num ambiente e aquelas pessoas que estão naquele ambiente, elas não estão vestidas de acordo com a função que elas estão desempenhando, te gera uma desconfiança mesmo, uma insegurança. Será que eles sabem mesmo o que eles estão fazendo? Interessante é que, na última vez que eu fui retocar a raiz do meu cabelo, eu falei assim, eu estou querendo deixar, eu quero assumir os brancos. Ela falou assim, não, Helena, não faço não, você é muito nova para assumir os cabelos brancos, deixa isso mais para frente, você gera opiniões e as pessoas vão se inspirar em você, às vezes, pensa nisso melhor. Eu, por exemplo, ela falou, eu sou louca para deixar o meu cabelo branco, mas imagina eu, cabeleireira, se eu deixo o meu cabelo branco. As mulheres vão falar assim, mas você não cuida de você, quer cuidar da gente? E eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo que ela estava falando, que algumas realidades onde a gente está inserido, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, odiar alguns projetos, no caso dela, por exemplo, né? Ela acha, eu como cabeleireira, eu tenho que estar com o meu cabelo bem cuidado, numa coloração adequada, hidratado, bem cuidado. Mesmo se ela for assumir o cabelo branco, ela vai ter que aplicar uma técnica adequada, ela vai ter que manter esse cabelo num corte muito bacana, muito mais arrumado, né, e tal. E tem as demandas, mas às vezes as pessoas não estão dispostas. Vocês acham que... Por quê? Porque às vezes as pessoas acreditam equivocadamente que para eu andar vestida adequadamente eu preciso gastar o burro do dinheiro, não tem condição financeira para isso. E muitas vezes não é sobre questão financeira, é sobre escolher adequadamente as roupas que você vai usar, fazer boas escolhas, fazer um bom armário cápsula, assim, né, que você vai coordenar peças. O que vocês podem dizer sobre isso? Você, Michele, e você, Simone, que também é consultora de imagem. Nós estamos falando das consultoras de imagem Tô chiquérrima hoje, hein? Chiquérrima. Eu falo que esse armário cápsula ele tem que ser aquele armário que funciona para você, né? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu tenho que comprar um tanto de roupa de academia. Eu falei, você vai para academia? Quantas vezes você vai na academia? Na semana. Não vou, tô pensando em fazer, mas tem quanto tempo que você está pensando em fazer? Tem 5 anos que eu tô pensando em fazer, até hoje não entrei. Então, você não precisa de um guarda-roupa cheio de peças de academia. Eu preciso comprar preciso comprar uns 5 tipos de maiôs diferentes, de biquíni. Quantas vezes você vai na praia por ano? Porque você tem que pensar nisso para você fazer aquele armário que funciona para você. Às vezes, uma dona de casa fica mais em casa mesmo. Então, tem como você ficar em casa melhor, né? Mais confortável, mais arrumada também, mas você não precisa encher seu guarda-roupa de salto, sendo que você não vai usar. Porque as pessoas também têm esse mito de que o salto é que deixa elegante, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de usar salto, eu falo muito isso, eu não sei andar de salto. Outro dia eu fui inventar, né? Falei, não, vou ser chique, né? Vou colocar esse salto, fui andar de salto. Falei, gente, quem me vê, não tem nada de chique aqui, porque o elegante é você ser você e conseguir fazer aquilo da melhor forma, com naturalidade, né? Ser natural, né? Eu não fico natural de salto. Você não consegue imprimir a sua personalidade nisso, porque não é no seu DNA, né? E não é o que eu preciso também. Exatamente. Porque se você precisar, é diferente. Aí eu acho que a pessoa tem que se esforçar. Ela está num ambiente de trabalho ali que é preciso ela usar salto. Não é o meu caso, mas pode ser o caso de uma outra pessoa. Aí, no caso, ela vai aderir ao salto ali, mas também não precisa ficar andando de salto o dia todo. Então, isso tão assim, porque você pensar que às vezes a pessoa é extremamente capacitada para fazer aquilo que ela estudou, se preparou para fazer, mas ela não consegue ter êxito naquilo que ela está fazendo simplesmente porque ela não está sabendo apresentar aquilo de uma forma correta. Seja a aparência do próprio trabalho dela, seja a aparência dela mesma. Então, é uma observação muito importante para a reflexão nossa. O que eu quero fazer? O que eu estou fazendo? Eu estou tendo êxito nisso? O que tem me impedido de ter êxito? É conhecimento? Não, às vezes é só a forma como você está realmente mostrando aquilo. E às vezes é você mesmo, né? Você mesmo não está conseguindo
mostrar. É o que você falou, a gente não vai no dermatologista que não está com a pelezinha legal, né? Um dentista que tem um dentinho torto, a gente fica meio assim, né? Então, a gente precisa pensar na forma como a gente está realmente apresentando aquilo que a gente faz. Parece um pouco injusto nisso, porque às vezes você pensa assim, poxa, por que eu sou tão capacitado e as pessoas não estão, né, acessando o meu conteúdo? Mas porque a gente, às vezes, não é o conteúdo, é realmente algo que não está comunicando legal aquilo que você faz bem. É porque né? perde um pouco a credibilidade se você não está usando em você primeiro, né? Você não está conseguindo fazer, se ajudar, se amar, que é o que a gente estava até falando, né? O amor, ele é cuidado. Sim. Gente, vamos colocar mais uma mulher nessa conversa? Nós vamos colocar uma mulher de forma online nessa conversa, que é a Sara Albergaria. Vamos conversar com a Sara? Ei, Sara. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Sara. Estou acompanhando a conversa de vocês. Que bom. E como é que é o seu ambiente de trabalho, Sara? Conta pra gente. É isso que eu ia até pontuar, Helena, que quando a gente fala de código de vestimenta no trabalho, o principal é saber que trabalho, né? É isso que eu Desculpa. Eu trabalho em ambiente corporativo há muitos anos e da pandemia para cá, o meu escritório é dentro de casa. Olha Eventualmente isso. eu frequento um cliente ou outro. Mas eu passo o dia sentada nessa cadeira que eu tô agora em reuniões. Então, o ideal é que eu me arrume da cintura para cima, e essa é a realidade da maioria dos brasileiros hoje, porque grande parte das empresas adotou esse regime remoto de trabalho depois da Covid-19, né? Ou então híbrido, né? Com alguns dias da semana em casa e outros não. Mas da cintura para cima a gente tem que garantir uma imagem que transmite segurança, profissionalismo e esteja de acordo com os códigos de vestimenta da empresa em que cada um trabalha. Antes de você entrar nesse modelo que você funciona hoje, tinha padrões estabelecidos pela empresa onde você trabalha? Como que vocês deveriam se vestir no escritório? Já existia isso de uma forma intencional ou você lia isso por conta própria e se adequou? Como é que foi? Hoje eu trabalho numa consultoria, eu lido com várias empresas. Antes eu trabalhava numa multinacional e nessa multinacional não havia um código escrito de vestimenta, de dress code. Mas existem algumas empresas que, inclusive, escrevem, né, quais as regras de vestimenta ali. Isso é um poder diretivo do empregador no Brasil, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Isso é direito do empregador. Porém, a maioria das empresas não traz essa dica, né, para os empregados. Então, cabe a nós ter esse bom senso para estar vestidos de forma adequada, né? Acho que a palavra-chave nessa conversa é adequação. Porque se eu sou personal trainer, eu tenho uma certa vestimenta que vai ser adequada. Se eu sou consultora empresarial, como é o meu caso, eu preciso vestir de uma outra maneira. Você não vai vestido de personal trainer, né? Exatamente. Isso a gente perde credibilidade, né? E eu comecei a trabalhar muito jovem na área que eu trabalho, então muitas vezes eu tinha necessidade de parecer mais velha, mais experiente. Então eu adotei o óculos e nunca mais tirei. Eu nem tento usar lente de contato, porque eu acho que o óculos, ele traz um pouco disso, né? Que muitas vezes as pessoas podem perder a confiança numa profissional por ela ser jovem. Inconscientemente, né, Helena? Essa questão da comunicação que a nossa imagem traz, ela é inconsciente. O nosso cérebro lê, mas ele não raciocina, porque ela tem cara de novinha, eu acho que ela é incompetente. Não, é uma coisa completamente inconsciente. Ô, Sara, e essa percepção, você acha que é fácil? Por exemplo, no seu caso, você disse que antes você trabalhava numa multinacional que não tinha um dress code determinado, né, escrito. Mas já existia ali, você observou o código e pela observação você se adequou. Como é que funcionou para você? Sim, a gente observa, né, os pares, como eles se vestem, mas nem sempre é uma boa referência. Então, por exemplo, como eu disse, eu era muito jovem e aí eu queria transmitir uma imagem de maior
experiência. Então, eu adotei o óculos e salto alto. Salto alto era algo que também me trazia essa sensação de segurança. E uma vez o meu chefe falou assim comigo: Sara, nós lidamos muitas vezes com os operários da empresa, porque a minha área é a área de compliance, é a área de ética das empresas. Sim. Então, muitas vezes o meu cliente interno são os operários que vão lá para denunciar, aconteceu um assédio moral. E aí ele vai lá conversar comigo para explicar que aconteceu um assédio moral. E meu chefe falou: Sara, às vezes você está tão bem vestida com um salto alto que isso gera um distanciamento entre você e o operário que está ali no chão de fábrica tentando resolver o problema dele com você, né? Então, eu ter essa abertura entre os colegas de trabalho para conversar sobre esse assunto é muito positivo. E eu não vi aquilo como uma crítica, pelo contrário, eu entendi super bem e adotei esse estilo menos formal, vamos dizer assim, para quando eu estava ali atendendo clientes internos da própria empresa. Entendi. Aí isso gerou uma aproximação daquelas pessoas. Okay. Exatamente. Porque os operários são pessoas mais simples e, evidentemente, pode gerar um distanciamento quando a gente se veste de uma forma muito formal, vamos dizer, né? Tá ótimo. Sara, obrigada por cooperar com a gente aqui nesse assunto. E que Deus abençoe você aí no seu trabalho, que você continue sendo bem-sucedida em tudo que você coloca as mãos, tá bom? Amém. Um abraço para você, querida. Tchau, meninas. Tchau. Um abraço. Eu vejo como uma questão um pouco complicada o fato de muitas empresas não terem esse dress code formalizado, ou pelo menos que seja treinado para os empregados. Por quê? Cada um tem uma percepção do que é adequado ou não, né? Não é fácil falar assim, o que é adequado para mim, muitas vezes pode não ser para você pela realidade, pela sua vivência, pela sua vida em geral. Até pela sua personalidade. Exatamente. O bom senso nem sempre ele é coletivo. Exatamente. Né? Porque para falar, não, você tem que vestir de acordo com o seu bom senso. Qual que é o bom senso de cada um? Sim. Então, acho que falta mesmo, acho que é uma sugestão. Seria uma um dica, facilitador, né? Seria um facilitador para os funcionários. É tão interessante que a minha filha foi trabalhar numa empresa e ela tem um visual bem alternativo. Ela tem o cabelo colorido, ela tem piercing, ela tem tatuagens, né? E ela sempre trabalhou ligada à arte. Então, ela trabalhava numa esqueci o nome, como é que chama, gente? Startup, eu acho que é isso. Numa startup. E depois ela migrou para outro trabalho que não tinha esse código rígido. E muito pelo contrário. Aquele visual alternativo dela era muito bem-vindo, fazia sentido, favorecia, né? Aí, beleza. Aí ela foi trabalhar numa outra empresa e lá ela se sentiu um peixe fora d'água. Ela falou assim: mãe, me ajuda aqui com umas roupas, porque as minhas roupas não dá para lá. Eu falei assim: mas por que? Está tendo algum problema? Não, porque as meninas trabalham todas patricinhas, ela usou essa palavra, né? As meninas trabalham todas patricinhas e elas ficam me olhando dos pés à cabeça como se eu tivesse, né, inadequada. E eu estou inadequada, porque não combina com o que está lá. Aí eu dei algumas dicas, mas assim, em 15 dias ela desistiu. Ela falou assim: não é para mim. Não se viu lá. Ela não se adequou, ela não se encaixou. Não né? fazia sentido. Não fazia sentido para ela. Exatamente. Então, mas o que eu acho interessante é essa percepção. Se você quer permanecer naquele local de trabalho, você quer crescer ali, você tem que se adequar. Você tem que observar o que é esperado de você, né? Tá, eu estou disposta a topar isso, eu vou bancar isso, né? Então eu vou. Agora, tem gente que às vezes, quando é confrontado, fala assim: eu não vou mudar a minha personalidade, eu quero vir de decotão para a empresa. Não, mas o decotão não é nem uma questão de ser alternativo ou não. O decotão não é para o trabalho. Imagina você, exatamente, né? Você chega num... Eu vou dar um exemplo da clínica de novo. E aí tem uma recepcionista com um decote aqui no umbigo. Não faz sentido. Não faz sentido, não é o lugar. Você parece uma pessoa fora do lugar, né? Exatamente. Então, é isso que eu falo, assim, é essa adequação mesmo, entender que tem lugar para tudo. Você quer usar o seu decote, vai ter uma balada, vai ter um show, né? Se for do seu estilo. Mas no ambiente de trabalho, igual, como a Simone disse, a gente não precisa estar de salto, a gente não precisa estar de escarpão.
Cada um pode imprimir o seu estilo, a sua personalidade, mas entendendo que cada ambiente precisa de um dress code definido, né? Uma coisa que eu específico. acho até legal também ressaltar... Essa coisa que você está achando legal ressaltar, Isa, guarda aí, porque a gente vai querer saber ela logo depois do Deixa eu ver se eu vou falar. Não sai daí não, que a gente já volta já. Estamos de volta no Chá das 4 de hoje falando sobre o código de vestir. Especificamente, nós estamos abordando a questão do trabalho. E a Isa, no último bloco, ia começar a desenvolver um raciocínio. Peraí, Isa, segura aí. Segurei. Fala pra gente, Isa. Eu ia falar, a gente está falando do código de vestir, mas lembrar que a gente tem cabeça, a gente tem pé, tem unha, né? Tem um monte de outras coisas. Que às vezes a pessoa até tá com a roupa legal, mas o cabelo não tá bacana. Ou às vezes maquiagem. Tem gente que não gosta de usar maquiagem, né? Mas como que faz diferença, às vezes, alguém que está numa recepção, que está com uma pele um pouco mais uniformizada. Não sei se vocês sentem falta, mas eu às vezes sinto, né? Assim, falta de ver, principalmente recepção. Você falou que é bem verdade, né? Porque é a cara do lugar. Então, é muito legal o trabalho que vocês fazem, que eu acho que ampliou muito essa concepção mesmo do vestir bem, não só se atendo apenas à roupa, mas se atendo à pessoa como um todo também, né? As outras áreas, né? Eu lembro de uma vez a Inácia Soares, que até a gente já entrevistou aqui. A Inácia Soares já foi uma das diretoras da Rede Super há alguns anos atrás, e a Inácia, ela lida muito com essa questão da organização no trabalho. Ela fala muito sobre o código de vestir também, ela fala sobre crescimento empresarial, né? Ela atua bem nessa área. E eu me lembro uma vez dela fazendo uma matéria sobre o cabelo no ambiente de trabalho. Né? E aí ela denunciou algumas coisas, tipo um prendedor de cabelo inadequado, aquela chuquinha que a gente coloca, ou a piranha, né, que a gente coloca, prende o cabelo de qualquer jeito, né? Enfia uma caneta. e como isso denuncia. Então, isso que você está falando tem tudo a ver. Quando a gente fala em código de vestir, não é só... a gente não está tratando só da roupa, nem né? sapatos, mas sim, de como de todo. todo. E às vezes isso tem a ver também, gente, com o cuidado, com a higiene. Né? Se eu quero usar um tênis branco, ele tem que estar... ele pode não estar o branco total radiante, mas ele tem que estar limpo. Você tem que olhar para ele e falar, um tênis limpo. Né? Porque às vezes o tênis é branco, mas está meio bege. As unhas. Mas eu não gosto de fazer unha. Ok, então afaste as cutículas, corte a unha, mantenha limpa, faça uma base. Eu não tenho dinheiro. Mais uma vez eu volto a dizer, as pessoas conectam muito o você estar bem, você estar apresentável com o gasto, com o caro. Não, eu não tenho dinheiro para fazer unha toda semana. Vamos supor que uma mulher levante essa questão. Ou a minha vida doméstica me impede de ter as unhas sempre bem feitas. Ok, então, se você mesma não pode tirar as suas cutículas, hoje você pode afastar as cutículas, aparar as unhas, mantê-la limpa, passar uma base, você percebe o cuidado do que ficar com o esmalte descascado, ou o esmalte de 3 unhas semanas decoradas atrás. enormes. Unhas enormes, né? Aquelas pontudas assim. Que no ambiente de trabalho, principalmente... Imagina, você lida com estética e saúde. Aí você chega lá, a pessoa que vai te atender tem uma unha que parece uma espada, entendeu? Desse tamanho, toda decorada. Ok, você gosta disso? Então usa no final de semana. Mas no seu trabalho, né, você vai ter que repensar isso aí, Agora, dependendo do trabalho que você desempenha. Tem um rapaz perto da minha casa, ele vende bombom no sinal. Você conhece? Você já viu ele lá na frente? Não sei se... Acho que já. Ele veste de garçom, mas isso há muito tempo, não é agora que ele está fazendo isso, não. Ele veste, arruma o cabelo e tudo dele é super bem apresentado. Tanto os bombons na bandeja. Quanto a imagem, né? Então, você não consegue deixar de abrir o vidro. Porque a forma que ele se apresenta também, não só através da roupa, mas o jeito dele falar, a educação, a elegância que ele tem. Então, ele é um menino que já está assim, ele já está conhecido ali na região. Ele abriu a primeira loja dele, uma loja pequenininha. Olha inaugurou. isso. Agora, ele já inaugurou a segunda, uma loja maior. Mas por quê? Ele conseguiu, através da imagem,
Eu dou muito o exemplo dele, porque ele conseguiu fazer as pessoas se conectarem com ele de uma forma e mostrar excelência. Eu estou indo trabalhar. Eu estou na rua aqui, eu estou no sinal, mas eu vou me vestir para o meu trabalho, que é esse. Fez e eu vou toda a fazer o diferença. melhor que eu posso, dentro das minhas condições. Exatamente. Que é o que faz toda a diferença. Sensacional. E no caso dele, ele usou a criatividade. Criatividade. Né? Porque eu não acredito que ele fez uma consultoria. Né? Então, ele sem condição Ele foi- financeira, que é a Sim. desculpa que as pessoas colocam. Sim. Ah, não É. tenho dinheiro para fazer isso. Ele também não tinha. E não é aquela pessoa que tem todo o dinheiro, né, do mundo agora, mas ele sempre fez o melhor dentro da condição que ele tinha. E é incrível. Ele entendeu Ele que isso entendeu. era É importante. importante. Mostrar para as pessoas que ele, aí mais uma vez, ele está transmitindo segurança, não é? Está transmitindo cuidado, carinho com o outro. Na hora que você está ali todo armado, organizado, e aí, que mais uma vez que a gente está Higiene. falando, Quando a gente- higiene, no produto que ele exatamente. vende. E foi a chave, né? O negócio não foi o bombom, o sabor do bombom. Foi depois, mas alguém teve que provar. Sim. Então Teve- foi a alguém teve chave que do provar. negócio dele. Exatamente. É interessante, a gente conversando sobre isso, eu me lembrei de quando eu fui para o ensino fundamental na quinta série, a partir do quinto ano, que hoje é o sexto ano, né? Eu saí do ensino fundamental, onde teve de primeira a quarta série na minha época, né? E depois eu fui para uma outra escola. E essa escola estava sendo inaugurada, ela estava novinha em folha. A prefeitura tinha acabado de entregar para a cidade essa escola, tanto que ainda estava em construção algumas coisas. E a nossa diretora era uma mulher assim, muito rígida, muito firme. E eu me lembro que ela ficava na porta da escola, fiscalizando aluno por aluno entrando na porta da escola. E eu nunca vou me esquecer, eu tinha 11 anos de idade, eu nunca vou me esquecer de Dona Márcia com as mãos para trás, muito bem trajada, né? E ela olhava aluno por aluno. E aí quando entrava o aluno, e é uma escola pública, então ali tinha de tudo quanto é tipo de menino, era uma escola bem heterogênea. E meninos com uma situação financeira, de uma famílias muito pobres. Então ela chegava e às vezes o menino estava com a camisa suja. O uniforme era calça azul marinho, uma camisa branca de botão com o escudo da escola no bolso. Só podia usar acessório branco no cabelo. Então, se as meninas fossem usar alguma fita, algum arranjo, um arquinho, só branco. E ela ficava... E os sapatos tinham que estar limpos. Sapato preto, vulcabras. Aí ela chegava e ficava olhando um a um. E aí, algumas vezes, eu via ela parando alguém. Ela parava, olhava e punha o menino de lado, né? Eu nunca fui parada, mas aí eu queria saber dos meus colegas que foram parados o que acontecia, né? Quando ela liberava a entrada de todos, ela conversava com esse grupo. Por que a sua camisa está assim? Ah, porque minha mãe não lavou. Então, diga à sua mãe que ela vai ter que lavar a sua camisa, senão você não vai entrar na escola. Essa camisa tem que estar limpa e passada. Pode voltar para casa. E ela dava um encaminhamento e o menino não podia assistir a aula. Tinha que voltar para casa, né? A princípio... Parece chocante. Parece chocante. Algumas pessoas acharam um absurdo aquilo. Mas o que a gente viu? Eu vi na prática. Acabaram as camisas sujas e amarrotadas. Porque as mães entendiam. Tem muitos alunos querendo estudar nessa escola. Essa escola é pública. Você tem que merecer estudar aqui. Então, vista-se de acordo. E com isso, ela estava passando uma informação para a gente. Sim. Que a gente podia... Ela falava assim, pobreza não é desculpa. Pobreza não é desculpa. Eu conheço gente muito pobre, eu fui muito pobre e minha mãe sempre primou pela limpeza. Peça uma ajuda a um vizinho, uma água tem que ter na sua casa para você lavar essa camisa. Se sua mãe não pode, você mesmo lava. Você já tem idade para lavar, você mesmo lava, estende, né? E passa a sua camisa. Se não der para passar, se você sacudir muito bem a camisa e depois passar a mão nela, ela vai ficar bem. Quer dizer, naquela época ela já falava isso. E você pensava, nossa, que pessoa ditadora, que pessoa, né, e tal. Quando dava sábado, ela ia para a escola, lavar a escola com os alunos. Entendeu? Ela fez da escola a casa dela. Então, ela mesma fazia faxina e tudo. Gente, para resumir a história, ela imprimiu em mim, sem nunca ter sentado comigo e falado comigo pessoalmente, ela imprimiu em mim um sentido de o ambiente que eu estou é importante, esse ambiente tem que estar limpo,
esse é um ambiente educacional, ele tem que ter ordem, né? E todos nós temos que cooperar com isso. Porque ela punha aquelas botas de borracha e ela lavava a escola. Quando a gente voltava das férias, as lousas estavam todas pintadas novamente, o colégio estava encerado, estava aquele colégio limpo, lindo, entendeu? E enquanto ela foi a diretora daquela escola, aquela escola foi uma referência na rede municipal. E mais do que ser uma escola bem cuidada, bonita, ela encorajou aquela geração inteira a não tratar com desdém, a não justificar, deixa de qualquer jeito. É o não, desleixo, o né? desleixo, Sim. essa é a palavra. Não tratar com desleixo, independente da sua condição financeira. Ter cuidado, né? Você pode ter cuidado, você pode ter limpeza, você vai se vestir adequadamente e você pode trabalhar por isso se a sua mãe não tem condição de fazer, porque tem que trabalhar o dia inteiro fora. E isso resultou o quê? No resultado da escola, de ser uma das escolas mais bem reconhecidas. Porque, com certeza, trouxe para os alunos essa sensação boa de chegar numa escola organizada, numa escola limpa. Exatamente. Né? Deu vontade de... Imagina se fosse o contrário. Às vezes eu chegava na minha casa e a minha casa não estava arrumada. Minha mãe trabalhou muitos anos fora de casa por pura necessidade. Não era para ter uma carreira, uma profissão. Ela pegou o emprego que apareceu e ela se dedicava a esse emprego para ajudar o meu pai. Então, a gente teve uma infância com pouquíssimo recurso. E minha mãe trabalhava de sol a sol, inclusive sábado, meio horário. E às vezes eu chegava em casa e eu via aquele ambiente, né? Minha cama ainda estava para arrumar, porque não tinha ninguém para arrumar. A gente estava sem empregada, porque às vezes tinha aqueles períodos que nenhuma menina acertava lá em casa e tal. Então eu chegava, como eu via a minha escola como uma referência, não, a minha casa também tem que ser arrumada. Você fica incomodada com o fato com a de não desordem. Isso. Então isso também gerou em mim esse cuidado com a minha casa, com o meu ambiente. Como é importante, às vezes as pessoas, isso é frescura. Não é frescura, gente. Porque às vezes se o ambiente está de acordo, se a sua roupa está limpa, se você está organizado, né? Isso facilita tantas coisas, evita tanto estresse. Isso repercute em várias áreas da nossa vida, não é só na imagem. É em várias áreas. Essa organização e esse senso, né? Esse senso crítico, esse senso de ordem. Muito bem, chegou a hora do nosso contraponto. Hoje nós vamos ouvir a opinião masculina do consultor Davi Boyer. Eu acho que é assim que fala o nome do Davi, gente. Boyer. Vamos lá. A roupa que nós usamos é uma forma da gente se mostrar para o mundo. Eu quero me mostrar dessa forma. E todos nós temos o nosso estilo. Mas muitas vezes a gente vai precisar de abrir mão desse estilo dependendo da empresa que a gente trabalha. Porque cada empresa tem uma maneira que quer se mostrar ao mundo. E o funcionário muitas vezes precisa de estar congruente com essa visão da empresa. É por isso que muitas empresas têm o dress code. O que é o dress code? Se a gente até voltar um pouco no tempo, a nobreza, a realeza no passado, ela tinha uma maneira diferente de se vestir. Por quê? Porque ela queria se diferenciar do restante da população. Isso vem até os dias de hoje. É muito normal que quando você vai numa festa de casamento, tem o dress code próprio daquela festa de casamento. Dependendo do local, dependendo do horário, vai ter o dress code próprio. Uma maneira simples, uma escola, o uniforme da escola é o dress code. É a maneira como a escola quer se mostrar ali para a sociedade. E não é diferente numa empresa, no meio empresarial, onde a empresa ela tem uma identidade própria e ela quer mostrar ao mundo a maneira que ela se posiciona perante o mercado. Muitas vezes ela quer mostrar seriedade, ela quer mostrar comprometimento, e aí entra a vestimenta. Como a empresa não tem roupa, né, vamos dizer assim, mas os funcionários têm. Então, desde a diretoria, às vezes até o cargo mais simples, vai ser importante o funcionário se enquadrar, ter uma congruência com a imagem que a empresa quer passar com a sua vestimenta. É por isso que o dress code, esse código de vestimenta, é tão importante na vida de todas as empresas. E os funcionários, muitas vezes, eles têm que se adaptarem a esse tipo de vestimenta para poder representar bem a sua empresa. Às vezes ele tem um estilo mais descontraído, ele gosta de usar muito tênis, ele gosta de usar uma calça rasgada, ele não gosta de usar um blazer, que às vezes ele é necessário, mas naquele momento que ele estiver representando a empresa, ele precisa de estar coerente, coeso e congruente com o dress code da empresa que ele representa.
Muito bacana. Obrigada, Davi, pela sua opinião, por essa aula que você deu aí pra gente. Mas, gente, tá bom. Aí vamos supor, vamos colocar aqui uma hipótese, né? Eu tenho uma empresa e eu não deixei claro para os meus funcionários como eu espero que eles se vistam. Mas já houve uma percepção e a maioria da equipe já se veste de uma maneira adequada, ok? Aí entrou um funcionário novo e ele se veste do jeito dele. É um excelente funcionário, mas ele não entrou, ele não pescou, ele não pegou o código de ética, o código de vestimenta da equipe. Como é que o empregador faz? Quer falar? Pode. Então, a gente tem sido procurado muito por isso agora, exatamente. As consultoras têm sido procuradas. É mesmo, chefe? Sim. Que bom. Para quê? Para fazer esse treinamento de uma forma mais leve, de uma forma que o empregador não precise ser específico. Isso, com determinada pessoa. Então, é um treinamento para todos, né? Em que a gente aborda determinados temas, determinadas formas que são inadequadas ou não, e que aí você exime um pouco do empregador, tira um pouco dele esse peso, essa dificuldade de ter que tratar especificamente com determinada pessoa. E você já passou por alguma situação difícil no ambiente, assim, de alguém resistir a esse tipo de coisa? Ou achar que isso não é importante, isso é uma palhaçada, eu não tenho dinheiro para isso, a gente tem que se vestir do jeito que dá. Eu me visto do jeito que dá. Você já teve algumas situações assim? Tem gente que acha que é futilidade, né? Uhum. A gente sempre vai ouvir falar isso. E aí é desafiador, né? Porque você tem que lidar de uma forma educada e fazer com que a pessoa entenda que aquilo que, da mesma forma que o consultor falou e que eu tinha falado no início, a gente está ali representando uma marca quando a gente trabalha para uma empresa. Então, nós não somos agente, nosso estilo ali naquele momento, ainda que você imprima determinado acessório ou alguma forma de se vestir. Mas, então, é importante que a pessoa entenda que ela não está ali, ela não pode ser nem aí, né? Porque se ela continuar dessa forma, pode ser que ela não esteja mais nem aí, nem lá. Ela perca a oportunidade de estar ali. Exatamente. E a gente teve um caso que ficou muito famoso aí recentemente de uma candidata a uma vaga que não foi contratada porque ela foi na entrevista com calça toda rasgada. E aí ela foi para a rede social revoltada com esse fato. Só que o que acontece? O empregador chega lá, você vai para uma entrevista. Normalmente, quando a gente vai para uma entrevista, a gente já se prepara, né? A gente mostra o quê? Um cuidado, é uma forma de demonstrar, pelo menos tentar demonstrar todo o seu conhecimento com a sua imagem. Você não precisa estar de terninho, você não precisa estar de salto, nada disso, mas uma organização e um cuidado. Se você chega lá com o cabelo todo desgrenhado, com uma calça rasgada e um tênis todo sujo, o que você está demonstrando ali? Que é a empresa que condiz com o que é o trabalho da empresa, com a atividade da empresa? Eu vou tratar a empresa diretamente do jeito que eu me trato, né? Tipo assim. Então, ela não foi contratada, motivo pelo qual foi para a rede social, né, achar ruim, chorou, né? Chorou no sentido assim, ficou chateada com o assunto. Mas muitas pessoas falaram com ela, mas nessa roupa não era para você ir. Então, ela ainda teve que ouvir isso também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá, né? Então quais são as dicas? Vocês, Michele, você, Simone, também, que lida com o mesmo assunto. Como que peças definitivamente evitar numa entrevista de trabalho, seja esse trabalho qual for, mesmo no caso da minha filha que trabalhou mais ligada à arte ou em campos de criatividade, escrita e tal, o que deve ser evitado em qualquer ambiente de trabalho? Mas até essa questão de criatividade, existem roupas e roupas. Sim, é por isso então, mesmo que eu quero que vocês deem. Estilo, aquilo que não é para ser, não cabe num ambiente criativo, não cabe num ambiente formal, não cabe em nenhum. Decotes muito profundos, roupas muito justas, muito estruturadas demais, muito curtas. Né? Aquelas roupas que a pessoa não consegue nem sentar, que ela fica desconfortável. Eu falo que você tem que vestir uma roupa, você tem que sentar com ela. Você senta com ela, você olha de costas, pega o espelho, não vê só de frente. Né? Eu vejo muito isso até em igreja, a pessoa ela não vê como é que ela está de costas. Então, você tem que olhar para poder ver se não está transparente.
roupas transparentes também Também. para ambiente de trabalho não funcionam. Então, todos esses, acho que esses detalhes, né? Cabelo limpo sempre. Sim, unha, pelo menos, como você disse, né? Organizada, se Bem não der para cuidada. fazer bem cuidada, limpas e uma outra dica que eu acho que é legal também a gente falar que antes de você ir, é interessante você pesquisar sobre a empresa, né? Para entender um pouquinho qual que é a atividade dessa empresa. E aí, poder moldar um pouquinho dentro do seu estilo, sem que você perca, né? A sua essência, o seu DNA, mas para que você saiba, é uma empresa mais formal, uma empresa que vai tratar de determinados assuntos. Então, eu preciso, mesmo que sendo do meu estilo, estar com uma vestimenta um pouco mais formal. Identificando-se mais com Sim, aquela empresa. então essa é uma forma também de você se identificar. E todos esses pontos que a Simone trouxe que não dá para nenhum tipo de empresa. Beleza. Gente, o nosso tempo está acabando e eu queria que vocês deixassem suas últimas considerações. Eu acredito que nós aprendemos muito aqui hoje. Eu desejo que você que está em casa, aí pleiteando uma vaga em algum emprego, ou já esteja empregado, que você observe bastante, porque você pode ter opções e possibilidades de crescimento, inclusive, dentro da sua empresa, se você se apresenta da maneira adequada. Isa, deixa as suas considerações. A minha consideração, eu já até falei isso aqui uma vez, sabe? Eu acho que vale a pena investir em você. Então, assim, existem profissionais para isso que podem auxiliar, sabe? Então, vale a pena se organizar financeiramente, fazer um investimento legal em você. E se você não tem esse tempo agora, mas quer fazer, gente, hoje a internet sabe de tudo. Vai na internet, olha a questão de as cores que combinam, né? Olha lá, começa a ver que tipo de roupa você acha que te agradaria, vai salvando numa pastinha esse tipo de roupa que eu gosto, isso aqui me representa. Você vai salvando ali aquelas imagens, você pode se inspirar naquilo ali. Então, são dicas, né, que eu acho que todos nós podemos melhorar e nós devemos estar atentos a isso com certeza, né? Você, Simone? Eu ia falar que, assim, a opinião da pessoa de achar que isso não é importante não muda aquilo que é. Então, a pessoa pode achar o que ela quiser, né? Ela tem toda a liberdade de achar, não é importante eu me vestir bem. A empresa que, para mim, eu não quero saber de lá, então não vou ficar lá, não vou trabalhar lá. Isso vai fazer ela perder muitas oportunidades. Se ela se submetesse a ter esse conhecimento, né? A entender que isso não é algo sem importância. Então, a pessoa está perdendo algumas oportunidades. Então, se der essa oportunidade, abra sua mente, renove a sua mente. Né? Muito bom. Obrigada, Simone. E você, Michele? Eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Obrigada. E deixe também o seu conselho para o pessoal que está de casa. Para ninguém pensar que investir em si, investir na sua imagem é bobeira, porque não só no aspecto pessoal, mas um profissional faz toda a diferença. Né? Como eu disse antes, a gente não anda com diploma aqui colado na testa e muitas vezes a gente precisa ter uma imagem condizente para o quê? Imprimir, né? Demonstrar que a gente tem conhecimento também e que nunca é tarde para começar, gente. Se está errando, uma hora pode começar que vai dar certo, porque a gente precisa desse momento para galgar outros patamares, né? Conquistar novos parâmetros se a gente quiser realmente mudar a nossa história. Evoluir. Evoluir, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse programa tenha abençoado você, plantado boas sementes aí no seu coração, que você se sinta desafiado. Os desafios, às vezes, são muito bons para a gente poder crescer. E lembre-se que hoje várias lojas dão acesso a vários estilos de roupa. E você pode construir um guarda-roupa inteligente, sem gastar muito, até fazendo troca com as amigas, que tem aquele blazer que já não cai tão bem nela, mas que cai como uma luva em você. Quem sabe aí vocês promovem um bazar entre as amigas para dar um up no guarda-roupa. Isso também é válido. Então, pare de dar desculpas e se mova na direção do seu crescimento pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo Chá das 4, se Deus quiser.